Muito boa noite a todos. E conforme prometido, né? Hoje à noite, todo mundo está esperando essa live, aonde nós vamos falar sobre uma questão muito importante para a sua vida de lojista. Nós vamos falar sobre a parte financeira, né? Nós vamos falar aí sobre como ter uma situação financeira muito melhor na sua loja. Então, quero dar as boas-vindas para quem não me conhece. Eu sou Patrícia de Vargas, especialista em vendas e mentora do programa Método Stock 7D. Quem está aí comigo, dá uma boa noite para mim. E nessa live que eu vou ter um convidado especial. Ele que é um empresário do ramo do petróleo, investidor anjo em startups e expert em empreendedorismo. Vai estar aqui comigo hoje à noite para falar de como você pode mudar a sua realidade financeira aí com a sua loja. Você é empresário lojista. Seja empresário lojista que está começando com a loja, tem pouco tempo, tem alguns anos iniciais, ou empresário lojista que já está há mais tempo no mercado. Acredito que essa live vai ser muito interessante para você visualizar como ter estabilidade financeira com o negócio que você criou, que você está desenvolvendo nesse ponto, certo? Então, eu queria chamar que ele já está aqui no camarim comigo. Quem está aí comigo, dá uma boa noite, diz para mim aí como você vê essa questão da área financeira para o seu negócio e para você mesmo, né, como empresário lojista. Como você tem visto isso? É importante? Que nota que você dá de importância a esse assunto? Diz aí para mim. E eu quero chamar, então, meu convidado aqui para a gente bater esse papo. Vamos lá, colocar ele aqui na transmissão comigo. Aí, Felipe Santos. Tudo bem, Felipe? Show, Patrícia. Seja muito bem-vindo aqui na live comigo. É um grande prazer ter você aqui comigo. Nossa, e com que bom. Empresários lojistas aí de todo o Brasil que vão ver essa live com a gente, que vão ver talvez depois. Da onde que você está falando? Se apresenta para nós, para a gente conhecer um pouquinho aí quem é o Felipe Santos. Patrícia, em primeiro lugar, eu quero te agradecer por esse convite. Muito obrigado mesmo. Para quem não me conhece, eu me chamo Felipe Santos, eu sou um expert em empreendedorismo e inteligência financeira para negócios. Eu estou iniciando a minha jornada também aí nas redes sociais, apesar de ter uma longa trajetória, vamos dizer, agora se fala no offline, né? Praticamente foi depois da pandemia que eu resolvi realmente mostrar a minha cara assim no online. Então também estou criando a minha identidade virtual, também estou criando, né, minha presença na internet. Então esse é um pouco aí do meu dia a dia em relação à internet. Quem quiser conhecer mais ali do meu conteúdo vai estar lá no @FelipeSantos_DM no Instagram. Legal, Felipe. Felipe, deixa eu contar um pouquinho para você aqui quem é que está assistindo a gente. Eu acredito que quem assiste você também é parecido com o nosso público aqui. Quem me segue, quem está aqui nessa live, é empresário lojista. Empresário lojista que trabalha com confecções, que trabalha com calçados, varejo, atacado, que tem uma loja física, né? Muitos estão empreendendo em loja online também, né? E como eu falei lá na semana passada para você, todo mundo que tem loja, todo mundo que bota um negócio, acredito que quer ganhar dinheiro. E só que nessa jornada, quando você coloca uma loja, como eu contei para você lá a minha história, que eu botei loja, né? E as coisas não andaram tão bem quanto eu imaginava. E eu investi muito, inclusive investi a herança que meu pai me deixou naquela loja, naquele negócio, né? E acabei que perdi naquela época, contraí dívidas e tudo mais. Então, assim como eu acredito que eu represento uma boa parcela dos empresários lojistas do nosso país, que são assim, né? Que colocam um negócio, né? Uma loja, tem grandes expectativas, mas sem muito conhecimento de gestão. No caso de hoje à noite, a gente vai falar sobre essa parte financeira do dinheiro, né? Acabam que as coisas vão enfrentando alguns obstáculos, né? Daquele investimento inicial, vai passando o tempo, daqui a pouco dura 1 ano, 2, e segundo as estatísticas do IBGE, né? A maioria não dura nem 5 anos no mercado, né? E daí fica difícil
de mudar essa realidade financeira, né, que muitos, infelizmente, acabam quebrando, né? Inclusive lojistas experientes, com mais de 10 anos de mercado, de loja, né? Inclusive, alguns, eu tenho alunos que têm 20, 30 anos de loja, já até me revelaram, assim, que nunca tinham conseguido fazer reserva financeira, né? Quando chegou a pandemia, alguns tiveram que respirar fundo para aguentar deixar a loja fechada, né, e tudo mais. Então, a minha primeira pergunta para você aqui, já posso começar aqui, fazer umas perguntas? À vontade. É o seguinte, na sua opinião, quais são os pontos chaves, tá, de um empresário lojista que quer mudar essa realidade financeira da sua loja, que é o tema de hoje à noite aqui, né? Para atingir estabilidade financeira, do seu ponto de vista, Felipe? Certo, é importante, Patrícia. Eu também me sinto um embaixador desse tipo de empreendedor. Felipe, qual tipo de empreendedor? Hoje, vamos ser sinceros, hoje a palavra empreendedorismo ela está um pouco na moda com esses tubarões do empreendedorismo aí, como Flávio Augusto, Jeff Bezos, Elon Musk, né? Bonito falar que você é um empreendedor. Mas eu, sinceramente, você deu uma estatística aí que é arrasadora, né, que muitos empreendedores não conseguem chegar, né, até o quinto ano de existência. Essa é uma realidade do nosso país. E eu também me sinto um pouco embaixador. Eu trabalhei um período no Sebrae fazendo consultoria para pequenos negócios e essa estatística que você falou, ela é a grande realidade. Mas, enquanto especialista, uma das perguntas que eu sempre me fiz foi por que que esses caras não aguentam até o quinto ano? Qual que é o caminho que eles fazem, ou que talvez todos os empreendedores fazem, que acaba quebrando e fechando as portas? Essa era a grande pergunta que me levava a realmente entender como que eu posso fazer alguém mudar a realidade financeira do seu negócio. A maioria dos negócios fecham, seja um lojista, seja um comerciante, seja qual for o empreendimento, a maioria deles fecham por quê? Por falta de dinheiro. Essa é a grande verdade. Eu sou um empreendedor, eu vou falar um pouco da minha história, o que, que eu fiz para levar a minha empresa para outro nível financeiro, tá? E vou, ao mesmo tempo, falar, vou responder essa pergunta poderosa que a Patrícia me fez aqui, né? Como que a gente faz para mudar a realidade financeira da minha empresa? Essa é a grande pergunta. Sinceramente, Patrícia, você já percebeu, preste atenção nisso, você já percebeu que algumas pessoas parece que enriquecem muito rápido? Pessoas que parece que tudo dá certo para essas pessoas, e às vezes para nós, a gente, puxa, para mim acaba não dando tão certo, para mim parece que é tudo um pouquinho mais difícil. Olha, eu passei algum tempo da minha vida me dedicando para saber o que todas essas pessoas bem-sucedidas têm em comum. O que todas essas pessoas que ganham grana têm em comum? Porque é isso que eu falei, olha, vai ter muito valor se eu passar alguns princípios nessa live. Para você que está assistindo a gente, é muito importante você entender isso. Felipe, Parece o que, que é um... que, Pode comentar. às vezes você, que nem você estava dizendo agora, aquelas pessoas que parece que tem um dom oculto, ou aonde, como é que é? Aonde toca vira ouro, não é? Exatamente. Pessoas assim que às vezes nem têm um conhecimento ou foram estudar numa faculdade, que, né, e que realmente tiveram assim uma grande ascensão, na verdade. Perfeito, perfeitamente. É isso que acontece para quem está assistindo o show, né? Agora, quem está nos bastidores, é isso que eu procurei entender. O que, que acontece por trás dos bastidores dessa galera que consegue realmente sair do absoluto zero e construir fortuna? Que consegue, a partir do empreendedorismo, fazer o negócio alavancar e ter muita liberdade financeira. Eu acredito que a melhor estratégia para você alcançar sua liberdade financeira, para você realizar todos os seus sonhos, eu acredito que a melhor estratégia, isso é um depoimento pessoal, eu acredito que a melhor estratégia é o empreendedorismo. E eu vou explicar o porquê. Eu também tinha
essa pergunta, por que que parece fácil para uns, por que que parece que dá certo para outros, e para mim eu continuo nessa estaca zero. Olha, eu não sei se você já ouviu falar, Patrícia, em codificação mental. Com certeza você já deve ter ouvido falar nisso. E olha, se acredite, existe um código mental dessas pessoas que conseguem fazer dinheiro, dessas pessoas que conseguem transformar a realidade financeira do comércio ou dos negócios. E eu comecei a buscar e entender quais eram as atitudes, quais eram as habilidades, as competências que essas pessoas tinham e têm, né? Às vezes essas habilidades, elas não são habilidades conscientes, né? Mas que quando você, no nível consciente, consegue aplicar, você também vai mudar a realidade financeira da sua empresa. E é muito interessante que eu gosto muito de falar de princípios, né? Como eu falei aqui. Felipe, por que princípios? Porque princípios é algo. Eu falo que os princípios é como uma lei. Quando eles são observados, vai dar certo com você. Não importa se você é um lojista que está começando, não importa se você é um lojista que já tem 10, 15 anos de atuação, não importa se você é um microempreendedor, se você é um MEI. Eu gosto de falar em princípios financeiros, princípios de transformação, porque isso se aplica para qualquer um. Seja você, mas eu estou no Japão, não importa. Eu sou branco, não importa. Eu sou negro, eu sou azul, eu estou começando agora. Quando você fala em princípios, quando você observa os princípios, olha, não tem erro. Você começa a observar e dá certo. E também tem o lado contrário. Quando você viola algum desses princípios, eu costumo dar um exemplo nas minhas lives sobre a lei. Olha só, vou dar um exemplo aqui. A lei da física. A lei da física, a lei da gravidade. Quando você observa ela, você pode ter benefícios com ela. Mas quando você viola essa lei não quer saber se você é bonzinho, se você é honesto. Essa lei, ela vai te atingir. Por exemplo, eu estou no 9º andar aqui do meu escritório. Se eu pular desse 9º andar, não tem jeito. A lei da gravidade, ela vai ser um princípio que vai absorver a minha vida. Ela não vai levar em consideração se eu fui honesto a vida inteira, se eu sou bonzinho. O que vai valer é que se eu pular daqui, quando eu chegar lá embaixo, eu vou me quebrar inteiro. Isso é uma lei. A mesma coisa é um princípio. Quando eu observo um princípio e começo a colocar ele em prática, as coisas podem dar certo para mim. E eu quero compartilhar com você, Patrícia, com o pessoal que está assistindo essa live, 3 princípios que levaram a minha empresa para um próximo nível, que levaram a minha empresa para um nível diferente. E assim também pode levar a empresa de quem está assistindo a gente. Então, eu separei 3 princípios. Esses 3 princípios você pode considerar como três leis para você aplicar aí no seu negócio, beleza? Pode ser assim, Patrícia? Show de bola! Fiquei aqui até ansiosa para saber desses princípios. Eu tenho conhecimento dessas leis, da codificação mental, de estudos, né? Inclusive, até hoje falei na live mais cedo sobre o Napoleão Hill, né? Que esse livro que ele escreveu, que chama Quem Pensa Enriquece, ele fala que foi escrito, durou 25 anos, né? Para escrever esse livro, e grande parte desse livro foi feito com mentes milionárias, pessoas que tiveram negócios muito prósperos. Então, essa codificação tem tudo a ver com pilares que muitas pessoas não têm conhecimento, e acabam sendo alguns pontos ocultos, né, no desenvolvimento da empresa, no nível de geração de riqueza, na minha opinião. Não, perfeito. Então, eu vou compartilhar aqui essas 3 leis que levaram o meu negócio para um outro nível, financeiramente falando, e eu tenho certeza que pode levar o negócio aí dessa pessoa, dessa audiência que está ouvindo a gente. Felipe, quais foram os 3 passos assim de inteligência financeira, de sabedoria financeira, que mudou a realidade da sua empresa? Eu vou ser bem sincero, quando eu comecei a empreender, Patrícia, eu comecei do absoluto zero, sem o capital para investir, foi por necessidade. Eu não fui aquele cara que pegou,
agora eu vou montar um negócio. Não, eu realmente, meu contrato na empresa que eu trabalhava venceu. Eu era um CLT, né? Engenheiro de formação, bem encaminhado já para ter uma rotina dentro da corporação, e meu contrato venceu. E aí eu me vi numa preocupação para começar a empreender. Apesar de já ter uma boa formação, eu não tinha inteligência empreendedora nenhuma, não tinha inteligência financeira nenhuma, e o que bate nessa hora é a preocupação, né? E aí eu comecei a empreender na área da engenharia. Hoje eu tenho os meus negócios, como você comentou, na área do petróleo. E quando eu comecei a empreender, eu não sabia nada de finanças. Eu era engenheiro de formação, mas não sabia nada de finanças, nada. Isso você não aprende na sua escola, você muitas vezes não aprende dentro de casa, você não aprende nada sobre finanças, a não ser que você mais tarde vá fazer um curso, um MBA de finanças, ou vai fazer uma pós-graduação, mas Por do isso que as contrário, pessoas, olha só. por isso que as pessoas têm tanta dificuldade depois de chegar lá na faculdade, né? Eu me lembro que, agora você falou no MBA, eu me lembro que eu tive aula de finanças internacionais, meu Deus, aquele troço ali era algo assim complicadíssimo, porque a educação que a gente tem, né, a maioria nas escolas não nos prepara para empreender e ter negócios e ter essa educação com o dinheiro, né? E daí depois vai colocar negócios mais adiante e tem essas dificuldades, e até para estudar esse assunto, né? Tem gente que toca assim, vai levando assim, né? Vai. E E aí vai é que mora passando o os perigo. anos, assim. Exato. E daí o que aconteceu, Felipe? Aí o que que aconteceu? Eu comecei a empreender ali como um profissional autônomo, liberal, trabalhando, fazendo minhas consultorias, e logo eu entendi que eu precisava escalar. Se eu quisesse aumentar as minhas receitas, eu ia precisar expandir. E eu comecei a entender um pouco mais sobre buscar informação sobre finanças, sobre empreendedorismo, como que era abrir uma empresa. Eu costumo dizer que ser empresário é uma coisa, ser empreendedor é outra totalmente Ah, diferente. sim. Você pode empreender, às vezes, dentro da sua casa, até na cozinha da sua casa, eu costumo dizer. Você pode empreender, é uma mentalidade, é uma filosofia de atuação dentro do seu negócio, ou até fora do seu negócio. Às vezes você é um CLT, mas você é um empreendedor, né? Está relacionado muito à mentalidade. O primeiro princípio que eu tive que aprender, e eu quero que você entenda, é o princípio da visão. Eu costumo dizer que tudo, você citou Napoleon Hill, e o Hill é uma das minhas fontes assim de inspiração quando se fala em inteligência e sabedoria financeira. E ele também fala um pouco dessa questão da visão. Eu gostaria de trazer aqui para você que está empreendendo, para você que está começando. Eu quero, Felipe, mudar o nível financeiro da minha loja. Olha só, tudo que você cria nasce primeiro na sua visão. Tudo que você cria nasce primeiro na sua visão. Felipe, explica um pouco isso. Coisa muito simples, ó. Se você está assistindo eu e a Patrícia por meio de um celular, esse celular primeiro nasceu na visão de alguém. Eu estou apoiado aqui numa mesa, estou sentado numa cadeira. Aonde que isso nasceu primeiro? Na visão de alguém. O primeiro carro nasceu primeiro aonde? Na visão de alguém. Tudo que se cria no mundo material nasce primeiro na visão de alguém. Inclusive, aí que tá, inclusive a nossa vida financeira. O seu sucesso ou a sua mediocridade, em primeiro lugar, é criado na sua visão. Felipe, o que é a visão? Eu costumo dizer que a visão é os olhos da mente. É quando você fecha o olho, você faz aquela imaginação de futuro. E aí você tem aquela tua visão. Na visão, tudo é criado dentro dessa visão. É E aí, verdade. às vezes, né, Patrícia, você faz isso de maneira inconsciente ou de maneira consciente. Em outras palavras, eu estou te dizendo que o nível de sucesso que você tem na vida, primeiro, ele nasce de dentro da tua visão, seja você consciente ou inconsciente. Inclusive, né, sem falar até, Patrícia, de religião, eu gosto muito dos princípios que estão na Bíblia.
tá? E o próprio princípio da criação de todas as coisas na Bíblia, lá no primeiro livro de Gênesis, onde Deus começa a criar todo o universo, ele fala assim, ó, haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Ele fala, haja firmamento, e aí houve firmamento. Ou seja, as coisas, onde que nasceu a luz primeiro? Na imaginação do Criador. Onde que nasceu o firmamento primeiro? Na imaginação do Criador. E a gente herda essa capacidade de cocriar toda a nossa realidade. É Tanto que incrível como isso é moderno. Você trouxe a Bíblia, mas como isso é moderno e é real no mundo que a gente está vivendo hoje. Porque nunca se teve tanta riqueza no nosso país sendo gerada. Eu estou falando aqui agora, por exemplo, de empreendedorismo digital, estou falando sobre novas empresas, estou falando sobre novos negócios, o Uber e tantas outras empresas, PicPay, se fundindo, crescendo, criando novas coisas, né? E tudo surgiu da visão de alguém, inclusive, muito recente. Né? Esses dias eu estava vendo uma entrevista com um dos novos milionários dessa geração, e ele disse, eu sempre imaginei isso. Tem tudo a ver com o que você está falando. Então, assim, totalmente real, isso está acontecendo, né? Cada vez mais, com quem tem essa visão de prosperidade, né? Acredita realmente que é possível. Sem dúvida. E como que essa visão, Felipe, conversa com a minha realidade financeira? Olha, se todas as coisas você cria a partir da tua mentalidade, por exemplo, eu costumo dizer, se você quer mudar a sua realidade financeira, preste atenção nisso. Eu dou essa metáfora da laranjeira. Por exemplo, você tem uma árvore cheia de laranjas ali. Aí você, agora você quer mudar o fruto dessa árvore. Se você tirar todas as laranjas e começar a pendurar ali maçãs, essa árvore vai se tornar uma macieira? Não, porque na essência dela ela ainda é uma laranjeira. As raízes dela ainda é de uma laranja. Então eu precisei entender que eu precisava mudar a minha visão sobre meu modelo de dinheiro, a minha realidade sobre riqueza, entender de outra forma o que era realmente prosperidade. Então eu precisava de uma transformação de dentro para fora sobre essa questão da realidade financeira. E isso tá muito alinhado com a sua capacidade de visão, né? Como a própria Patrícia falou agora, são os visionários que mudam o mundo. Quanto maior a sua visão, maior a sua possibilidade. E aí isso, consequentemente, cria prosperidade, cria abundância financeira, cria riqueza, porque quanto maior a minha visão, maior a minha possibilidade. Porque você falou, agora vem uns insights, assim, na minha cabeça, né? Sobre como eu adoro esse assunto também, empreendedorismo, já fiz muita palestra sobre isso, também no Sebrae, e essa questão da mentalidade, né, de que você falou agora, de quando você pensa, quando você tem a mentalidade, você acontece, quando você é visionário. Quanto maior a visão, maior as suas possibilidades. Loucura. Dizem que o empreendedor é louco, né? Tem muita gente, nossa, você vai abrir um negócio em plena pandemia, você é louco? Teve uma aluna minha que abriu uma filial, né, na pandemia. Ela é lá de Santa Catarina. E ela disse, me chamaram de louca. Então, essa questão da loucura, muitas vezes os empreendedores, quem tem essa visão, é até visto como louco, porque as pessoas, muitas vezes, não conseguem enxergar essa visão à frente. Verdade. Isso tem a ver com o que você está falando, né? Top. Tem tudo a ver. E eu vou aproveitar o seu gancho. Por quê? O empreendedor, ele vive em completo delírio, o fato é esse mesmo. Por quê? Ele vive à frente do seu tempo. Estou imaginando aqui, eu vou montar a minha loja, vou montar a minha filial, vou escalar o meu negócio. Ele está num processo de delírio, ele está num processo de imaginação. Por isso que Jeff Bezos foi considerado o quê? Um doido. Leonardo da Vinci foi considerado um doido, Steve Jobs foi considerado um doido, Jesus Cristo foi considerado um doido. Ford foi considerado um doido. Mas por quê, Felipe? Porque
o maior inimigo da tua visão, Patrícia, o maior inimigo da tua visão mental é a sua visão física. Se você entender isso, você já vai dar um grande passo financeiro na sua vida. Por quê, Felipe? Porque a maioria que te direciona como um doido é porque ele anda por vista. Ele não anda por visão. O maior inimigo do teu negócio é a sua vista. Porque, tô sem dinheiro para fazer isso. Tô sem recurso para fazer aquilo outro. E agora como que eu vou contratar? Como que eu vou queimar esse estoque? Como que eu vou arrumar cliente? Por quê? Esse daí tá olhando por vista. O maior inimigo da sua visão, o maior inimigo do seu sonho, o maior inimigo da sua transformação financeira é quem? É a sua vista. A vista, ela lida com o presente. A visão lida com o futuro. Isso é muito importante. Eu tenho uma próxima pergunta que tem a ver, talvez, com isso. Eu posso fazer ou você quer complementar ainda nessa primeira parte? Não, fica tranquilo, Patrícia, porque você está só complementando e só dando o golaço aqui, então fica à vontade. Não, é que quando você falou isso aí, eu tinha pensado em perguntar para você aqui, para você trazer essa questão do jeito, um jeito que deve ser evitado. Tem algum jeito que deve ser evitado, algum hábito ou uma conduta empresarial, quando se fala de levar a loja, né, o negócio para um nível acima, nesse nível de ter mais dinheiro e riqueza, Felipe? Tem. Primeiro, que é justamente o segundo princípio. O segundo princípio é você sair do processo de vitimização. O que eu preciso evitar? Eu preciso evitar a vitimização, o ciclo de culpa. O ciclo de culpa começa você culpando, é difícil empreender no Brasil, porque é muita tributação, é difícil empreender no Brasil, porque o governo não dá apoio, é difícil empreender porque meu pai nunca me ajudou. Esse é um ciclo da vitimização. O ciclo da vitimização, ele é muito expresso por meio das palavras. E aí, por meio das palavras, você já consegue entender qual que é a visão daquela pessoa. Então, comece a avaliar as suas palavras, sabe? Eu vejo muito nos processos de coach que eu já conduzi, as pessoas, não, eu quero empreender só para ter o meu salarinho. Olha só, no diminutivo. Não, eu só quero ter a minha empresinha. Eu, com a minha empresinha, eu já estou feliz. Aqui eu me escuto muito que é para ter minha lojinha. Você entendeu? E a pessoa fala, não, eu só quero a minha lojinha para fazer meu salarinho, no final do mês eu fazer um churrasquinho, pagar minhas continhas. E isso é um ciclo de falta de merecimento que está embutido dentro da mentalidade daquelas pessoas. Felipe, o que eu faço? Evite a vitimização. As minhas crenças, Patrícia, me impediam de ter dinheiro. As minhas crenças me impediam de colocar o meu negócio num outro nível financeiro. Por quê? Como que você adquire uma crença dessa? É dentro do seu ambiente familiar, é com as pessoas que você convive, é aquilo que você ouve. Toda hora você está na televisão ouvindo uma notícia que a falta de emprego aumentou, que a situação econômica... Isso, Felipe, mas isso não é desprezar a realidade? Não, é não se conformar com a realidade. O empreendedor que quer mudar a realidade financeira dele, ele é um eterno inconformado. Ele não pode se conformar com toda a realidade que está à sua volta e simplesmente cruzar os braços, né? É o que você mesmo falou, ó. A Patrícia tem um método 7D. Caramba, tem aí uma possibilidade. Olha, a gente está falando de alguns princípios agora aqui sobre realidade financeira. Então, na hora que você cria esse despertamento para sair da vitimização, eu acho que já é um grande passo respondendo a sua pergunta, viu, Patrícia? É um grande passo mesmo. Top demais, assim, eu não posso deixar de falar nesse momento, Felipe, dos meus alunos lojistas que estão prosperando em plena pandemia. Eu preciso marcar aqui nessa live, porque, sabe por quê, Felipe? Porque o que você falou da vitimização, eu vejo muito no nosso país, assim como o comércio em geral, o comerciante, o empresário, o lojista, de quando tá tudo ruim, ele fala muito que tá muito ruim, sabe?
quando que está muito ruim, está muito parado, né? Ninguém está comprando nada, todo mundo só quer saber de preço. Então, são coisas negativas que ele verbaliza. Gente, se você está escutando isso agora, não verbalize coisas negativas, você não sabe o poder ruim que você está botando para você dentro de você mesmo e dentro do seu negócio. É muito ruim quando você verbaliza coisas negativas. E eu tô falando aqui porque tem muito lojista indo muito bem, sabe, Felipe? Que tem, em primeiro lugar, que tem essa visão, que confia e que acredita em metodologia testada. E vai lá e aplica. E é legal, sabe o que acontece? Eles fazem o contrário, eles vêm e verbalizam. Olha, aconteceu isso e eu tô indo muito bem. Eu tô crescendo, eu estou expandindo, aconteceu isso, eu cresci X%. E eu acho isso fantástico, porque é uma forma de você, em primeiro lugar, se posicionar como um empresário lojista que sabe o que está fazendo com o seu negócio, que está investindo no seu negócio, que teve essa confiança em fazer acontecer e liderar. E eu acho massa esses líderes novos que começaram esse movimento, sabe? E eles vêm aqui e falam essas coisas positivas. Mas como você falou, muitos não têm essa consciência e acabam verbalizando coisas que acabam afundando, né? E não levando para o próximo nível. Bem isso mesmo. Exatamente. Não, é bem isso, e isso não é só uma questão assim de pensamento positivo, uma questão de mas por que quando eu falo as coisas boas não acontecem? Já ouvi falar assim, é porque assim, de acordo com esse princípio divino que eu te coloquei, que tudo, Deus na sua essência, ele criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Então, na hora que ele cria por meio das suas palavras, o mundo não existia. A gente herda essa capacidade de criar. E na hora que a gente verbaliza, seja uma reclamação, ou seja, uma crença poderosa, na hora que a gente verbaliza isso, o universo simplesmente faz isso, ó, abraça e te entrega isso. Por isso que quando, não, eu quero minha lojinha, é isso que você vai ter. Simplesmente você vai ter a sua lojinha. Não, eu só quero trabalhar para ter o meu salarinho. E aí o que acontece? Essa pessoa tem o salarinho. Quando você reclama e cria um protocolo mental, quando você reclama, você vai criando um protocolo mental de vitimização e justificativa. Então a sua mente não dá outra resposta lógica. Na hora que a nossa mente não está acostumada, Patrícia, a fazer perguntas. Quando você pensa alguma coisa, ela já te dá a resposta. Quando você pensa alguma coisa, a nossa mente ela não foi preparada para fazer perguntas. E aí é nessa hora que você tem que quebrar esse protocolo. Na hora que você, nossa, está todo mundo dando as coisas erradas, aí você é mesmo, é porque o país não para. Por que está dando errado para um e tem outros fazendo fortunas? Porque essa crise, essa pandemia veio para mostrar isso. Enquanto algumas pessoas estão acabadas financeiramente, tem outras que multiplicaram a riqueza, saíram do zero, construíram prosperidade absurda. Mas por quê? Essa é a grande pergunta, né? Então, vale você entender que está aqui nos assistindo que a sua mentalidade vai realmente sim influenciar na sua realidade financeira, vai realmente sim influenciar no seu modelo de geração de dinheiro, tá? Excelente, Felipe, muito obrigada. E eu queria, continuando aqui, falar um pouquinho sobre o seguinte. Tudo bem, mentalidade, fundamento, não vitimização, foco na visão empreendedora, visão do sucesso e tudo mais. Existem habilidades específicas e técnicas dentro dessa gestão financeira que o empresário que quer levar a sua loja para um outro nível precisa ficar atento, pelo menos assim, quem já quer começar a virar o jogo, nessa questão mais técnica, nessa questão mais de mexer com o dinheiro do negócio, que você recomendaria nesse momento aqui da live? Sim, sim. A maioria das pessoas que fecham no vermelho, a maioria das empresas que fecham no vermelho no final do mês, elas acreditam que faturou menos do que precisava, do que precisa. Então preste muita atenção nisso.
A maioria das pessoas que está em dificuldade financeira no seu negócio, elas acreditam que estão vendendo pouco, que o problema está sempre para fora. Então, Felipe, qual a dica prática que você dá para uma pessoa que precisa ali, né, saindo dessa parte de mentalidade e precisa dar os primeiros passos aí para transformar essa realidade financeira? Tem uma dica que eu utilizo até hoje nos meus negócios. Meus negócios já faturam já mais de 6 dígitos. Existe um princípio que eu não deixo de seguir. Quando eu violo esse princípio, as coisas começam a dar errado. Eu tenho que voltar e corrigir isso rapidamente. Você precisa entender qual é o caminho que o dinheiro faz dentro da sua empresa. Como que é isso, Felipe? Em outras palavras, eu estou falando para você avaliar o fluxo de caixa da sua empresa. Felipe, como que é isso? Eu nem sei o que é fluxo de caixa. Fluxo de caixa, como o próprio nome diz, é um fluxo, né? Como o próprio nome diz, é um fluxo, ou seja, o dinheiro, ele tem a capacidade de circulação dentro da sua empresa, como em qualquer lugar no nosso país. Hoje, eu costumo dizer que o dinheiro nada mais é do que o seu momento de gastar ele, né? De usar ele, porque ele vai passando, né? Um exemplo, de mão em mão, assim. Por quê? É justamente isso. Você precisa avaliar dentro da sua empresa o caminho que o dinheiro faz e aonde ele está parando. Se ele está parando nos funcionários, por exemplo, às vezes eu tenho uma alta folha de pagamento. Opa, isso daí vai prejudicar o meu fluxo de caixa? Em outras palavras, isso daí está impedindo o dinheiro de andar? Às vezes, como você mesmo sabe, muito mais do que eu, às vezes o seu dinheiro para no estoque. Aqui para muito no estoque. Aqui na galera para muito no estoque. Às vezes Felipe, vou dizer uma coisa para você. Uma verdadeira fortuna. Às vezes é uma casa, às vezes é um carro zero ou uma frota inteira dentro do estoque. Então, o que significa nesse momento? Você traz no seu método a solução para isso. Eu preciso fazer o dinheiro sair do estoque. Ou seja, isso é fluxo de caixa. Todo mundo que conseguir ter essa percepção, vou dar um exemplo de finanças pessoais. Perceba quanto valor parado está lá no seu armário, no seu guarda-roupa. Perceba quanto valor parado está ali nos livros que estão ali parado que talvez você não use. Perceba de quanto tem de valor parado, de dinheiro parado, assim, na sua despensa, né, com produtos que já passou a validade. Perceba de quanto valor ou dinheiro parado tem ao longo das coisas. Na hora que você começa como empreendedor ter esse olhar, né, aonde que o dinheiro está ficando parado dentro da sua empresa, porque uma empresa, para ela gerar rentabilidade, ela tem que ter fluxo. O dinheiro não pode ficar parado nela. Ela tem que entrar o dinheiro para você investir, ela tem que sair na forma do produto, do serviço e rentabilizar o capital que foi colocado ali. Então é importante você enxergar como empreendedor se na tua empresa tem o fluxo de caixa, se o dinheiro tem fluxo, ou se ele está ficando parado, né? Como a própria Patrícia disse aqui, às vezes está parando no estoque, às vezes está parando na folha de pagamento, às vezes está parando na compra de matéria-prima, às vezes está parando. Então é importante, né? Seria, claro, que numa live como essa não dá para a gente aprofundar tecnicamente em todos os princípios do fluxo de caixa, mas eu fico pensando, se no mínimo eu levantar essa curiosidade das pessoas, é mesmo. O dinheiro tem um fluxo dentro da minha empresa. E olha, onde será? Se eu estou tendo pouco retorno financeiro, aonde que será que o dinheiro está parando? Né? E aí aqui, eu digo para você, aqui na nossa, aqui eu falo para lojistas, né, que tem muito estoque e tal, e o dinheiro fica parado ali mesmo, muitas vezes, por muito tempo. E o que acontece? Às vezes, o empresário lojista, ele até sente essa necessidade. Eu tenho que eu tenho que rodar com essa mercadoria, eu tenho que fazer o dinheiro aparecer. E daí, o que acontece? Daí a gente cai naqueles problemas de liquidação e baixa preço para vender de qualquer jeito, né? E entra naquela zona do desespero, sabe? Entra naquela zona do desespero de trocar
eu chamo de trocar 6 por meia dúzia, que na verdade você fica gerando dinheiro, mas não fica gerando lucratividade para o seu negócio, entendeu? Então, aí mora também outro pontinho, né, que tem que abrir um farol, assim, amarelo nessa questão, né, que o fluxo de caixa é uma coisa mega importante, mas essa questão também, né, Felipe, de você ficar atento no que no final vai sobrar no seu bolso. Exatamente. Eu estou indo até um passo atrás, né, do fluxo de caixa, vamos dizer assim, contábil, falando, tecnicamente falando, mas para você seguir o caminho que o dinheiro faz dentro da sua empresa. Seguir o caminho que o dinheiro faz dentro da sua empresa e aonde ele está parando. E aí, uma das principais dores aí dos lojistas, dos comerciantes, dos empreendedores é o estoque, sim. Então, para o dinheiro ali, vixe, meu, o que eu faço? E aí, vocês já sabem aí, tem uma solução poderosa aí, que é o método da própria Patrícia aqui. Uma outra coisa, Patrícia, aquele princípio básico, que eu cometi o erro, todo mundo sabe, mas comete esse erro, pessoa física, pessoa jurídica, né? Ah, pô, Felipe, eu estou começando agora. A pessoa está começando agora, e aí ela usa o cartão da empresa para almoçar, ela usa, ela não consegue separar as coisas. O que isso tem a ver na sabedoria financeira, na inteligência financeira? Isso tem a ver que toda vez que você perde a visibilidade das coisas, jamais você vai. Você não precisa ser um cientista matemático, você não precisa ser um engenheiro, você não precisa ser um contador, mas se você seguir esse conceito, olha, a partir de agora eu preciso separar pessoa física da pessoa jurídica. Eu preciso ter o meu salário. A empresa precisa entender que eu sou, vamos dizer assim, um funcionário dessa empresa. E aí você precisa estabelecer. Ah, mas é que se eu estabelecer agora um salário, a empresa não vai ter como me pagar. Geralmente o empreendedor faz isso, né? Só Não vai tira ter quando como me sobra, pagar. né? Só tira quando sobra. Exatamente. Vamos ver o que sobe. E aí o que acontece? Ele não cria ações para faturar e ter, né? Porque ele vai usando ali, estou conseguindo pagar uma conta de luz aqui, uma conta de água aqui, estou pagando um fornecedor aqui, estou pagando outro fornecedor ali, e aí ele não se preocupa em fazer o quê? Separar pessoa física de pessoa jurídica. E logo isso vai virando uma bola de neve, logo isso daí vai virando uma situação que vai fazendo isso. Ó. Isso significa cegueira financeira. Quando você não sabe quem está dando prejuízo para quem. Se é você que está falindo a empresa ou se é a empresa que está falindo. Porque ao contrário também acontece. A empresa está precisando de R$ 1.000 para pagar o salário do fulano. Espera aí. Ele vai lá, pega ali da poupança que ele tinha, de alguma coisa que ele tinha lá, financeiramente falando, e coloca lá. Então é muito importante dar esse passo também, separar pessoa física de pessoa jurídica. Estou chovendo no molhado, sim, porém é um princípio negligenciado. Não sei se você já teve relatos desse tipo aí nas suas mentorias, Patrícia. Sim, muito comum essa questão dessa confusão do CPF com o CNPJ, né? De o empresário se ver como a loja sendo um personagem, sendo ele mesma, confundindo os dinheiros, misturando tudo, não tendo essa organização. Isso aí é uma coisa que muitos podem ver, tipo, né? Tá tudo bem, mas vira um verdadeiro câncer num negócio quando você não tem isso controlado, né? E, Felipe, eu queria te perguntar uma coisa também sobre, assim, falando do empresário lojista, do empreendedor, dessa, dessa atitude de, né, levar a loja para um próximo nível, numa situação melhor. Eu queria perguntar, na sua opinião, assim, por que há tantos empresários que têm uma certa reticência ou não acreditam em geração de riqueza mais rápido nos dias de hoje? Sim, primeiro que a maioria, a boa parte, tá? Quando eu falo não é 100%, mas boa parte dos empreendedores e dos empresários faz tudo de cabeça. Faz tudo de cabeça. Não gosta de anotar gasto de nada, não gosta de anotar receitas de nada. Quando ele está num mar azul, que é um oceano,
vamos dizer assim, tranquilo. Às vezes você estabeleceu um negócio onde você, tá vendendo bem, tá indo muito bem, e aí você, para que eu vou fazer? Marcar, anotar gastos e tudo, por quê? Você tá tendo um faturamento legal, só que agora acabou esse período. Agora é um período de maior competitividade. Então, se você não faz uma coisa, no outro dia tem um seu concorrente fazendo, seja financeiramente falando, ou seja na entrega do produto, seja na entrega do serviço. A gente viu o advento do delivery aí, né? Algumas empresas fecharam, outras venderam muito mais, né? Por quê? Porque está nessa questão de você deixar tudo na cabeça ali, não, uma hora eu faço isso, uma hora eu começo a marcar esses gastos, e aí quando você se pega nessa dificuldade, você não tem registro de nada, você fica desesperado, você não sabe como que está a sua saúde financeira. Quando, Felipe, você começa a marcar, sabe, é um princípio muito simples, hoje já tem alguns softwares de finanças que com menos de R$ 50 por mês, você pode assinar e lá registrar um livro caixa de tudo que sai, de tudo que entra. Isso dá a possibilidade, Patrícia, da pessoa fazer um diagnóstico financeiro. Quando você vai no médico, a primeira coisa que ele faz é te pedir um diagnóstico. Ele vai te pedir um exame de sangue, ele vai te pedir uma tomografia, ele vai te pedir um exame de urina, para saber qual que é a sua condição. Ninguém é adivinho. Ele não vai lá, no mínimo ele vai fazer algumas perguntas estratégicas, que é o que um consultor financeiro, é o que um contador vai fazer para você. Olha, como que está o seu balanço? Mas que balanço? Como que está o seu DRS? Esses dias eu perguntei aqui numa live para a galera aí. E daí? Quem sabe quanto que tem no estoque? Eu perguntei. Daí o negócio ficou meio complicado, porque, tipo, metade sabia, mas outra metade não sabia. Ou tinha que contar, tinha que olhar no sistema, coisa e tal. Não estava assim, que nem você disse agora, não estava uma fotografia, não estava assim um raio-x claro na mente da pessoa, né? E eu acredito que você, para ter um negócio que cresça, que tenha estabilidade financeira, você precisa dominar os seus números, né? Que nem o Felipe está falando, seja por um sistema, seja por um software, seja, enfim, em planilha, que seja, mas você precisa ter isso na ponta da língua, para você poder entender, ou até mesmo dizer para alguém, né? Olha, o meu problema é esse aqui. E daí a pessoa te dá uma receita, né? Por exemplo, aqui dentro do método Stock 7D, uma coisa que a gente não vai falar é sobre isso. Quer dizer, como é que é? Você conhece estoque? Quanto é que você tem de estoque na sua loja para a gente fazer esse estoque virar, né, grana no seu caixa aí em 7 dias? Então, com base nisso, você já sabe quanto de oportunidade que você tem de virar o jogo. Nossa, perfeito, é isso. E às vezes você não tem um sistema, não tem nada, beleza, vai lá no velho e bom papel e caneta, não tem problema. Às vezes você vai na padaria assim simples do português, ele tá lá com o caderninho e tá com a caneta aqui, já viu essas padarias? Exatamente. Beleza, ele tá melhor do que alguém que você pergunta, quanto tá o seu estoque? Então, eu sei que tá cheio, eu sei que tem muito. Mas, assim, falta fineza de detalhes de informações para realmente transformar essas informações em decisões poderosas, né? Como que tá a sua vida financeira? Eu sei que tá ruim, viu, Felipe? Tá péssimo, mas não sabe para quem tá devendo, para quem quanto que deve. Até para isso, até para sair do buraco, né? Se você se encontra nessa situação, você precisa, como primeiro passo, fazer, quem que eu estou devendo? Deixa eu marcar aqui, é tributos, coloco aqui, é fornecedor, estou com o salário do Antônio atrasado. Está devendo para você também, né? Para você, né? Estou 2 meses sem receber nada. Vende no crediário e tem esse problema, né? Vende no crediário. É verdade. E aí, essa sugestão fica aí, essa dica para qualquer empreendedor que está começando, né? Ou até mesmo que já está no hábito ali há muitos anos, às vezes já até passou dessa fase aí dos 5 anos e está vivendo assim, mas uma hora você não pode ficar no risco. Você tem que, até para você vender a sua empresa, né? Daqui a pouco
Você quer escalar, você quer arrumar um sócio, o seu sócio vai perguntar, quanto que você gasta? Qual que é o fluxo de caixa aí que você precisa? Qual que é o valor, o valuation aí da sua empresa? Qual que é, o prazo para o dinheiro que eu quero colocar? Então, até também, para conquistar um sócio, para conquistar dinheiro para dentro do teu negócio, você vai precisar ter algumas anotações mínimas aí, né? Porque tem uma hora que você passa a ser investidor, né? Ou seja, no seu próprio negócio, ou seja, no negócio de terceiros, ou seja, em outros negócios. Então, e essa questão de saber os seus números é sensacional para você vender essa ideia e o seu negócio, que seja, né? Para outras pessoas também, porque assim a gente vai crescendo. Top demais, Felipe. Galera, muito bom, legal. Muito bom, muito bom. Quando a gente gosta de falar, né, sobre esse assunto, a gente se entusiasma. E também ajudar, né? Porque eu acredito que essa parte das finanças do empresário lojista, do empreendedor, é algo que tem muito ponto cego aí no meio, né? E eu sei que muita gente acha que é muita questão técnica, fluxo de caixa, são palavras, às vezes, que as pessoas não sabem muito bem o que significa no dia a dia e tal, mas o que eu percebo é isso que você falou, daquele fundamento lá da vitimização, né, daqueles fundamentos, daqueles princípios que nem sempre está presente nas pessoas, e como é importante isso para a geração de riqueza. Sim, tem um princípio, ou uma dica, uma sugestão, que é muito negligenciada e às vezes pode trazer dinheiro para o seu bolso, para o bolso da sua empresa, é desprezar uma boa negociação. Às vezes o lojista, às vezes o comerciante, ele despreza uma boa negociação com os fornecedores, despreza uma boa negociação com as contas que tem para pagar, às vezes paga todo dia com 2, 3 dias de atraso, e de centavo em centavo isso vai corroendo financeiramente ele. Então, às vezes, sabe, numa boa negociação, às vezes a pessoa, não, quanto que deu lá? Não, fecha lá. Não, faz o famoso chororô lá, sabe? O famoso, não, cara, não dá para melhorar um pouco esse preço, não dá para facilitar isso daí, o que dá para fazer, sabe? Eu vi muitos empreendedores precisando melhorar a capacidade de negociação nesse momento de crise, porque teve que reformular, né, a estratégia financeira. E às vezes isso no seu dia a dia pode trazer dinheiro para a tua empresa também, né? E eu vou dar uma outra dica para finalizar aqui, complementando essa dica do Felipe, que é o seguinte: esse percentual, às vezes, que você rapidamente decide dar numa liquidação, numa promoção, tem gente que dá, Felipe, aqui, chega a dar 50%, 60% de desconto no estoque parado. Eu recomendo fortemente que você segure esses descontaços para você pegar e negociar para comprar à vista. O que eu quero dizer com isso? Que você, quando você tem uma estratégia, um método para você vender mais a preço cheio, você estava disposto a dar 50% de desconto. Olha só que louco. Você vai botar no seu bolso, você vai se capitalizar para você chegar para o seu fornecedor e dizer quanto é que você faz para eu pagar à vista, cash. Porque aí você vai ter dinheiro no seu fluxo de caixa, que nem o Felipe falou, entendeu? Então é muito mais, na minha opinião, inteligente você aprender a fazer desse jeito, né? Porque você vai, inclusive, ser visto pelo fornecedor como um cliente top, né, Felipe? Paga à vista. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Quando você tem poder de compra, a sua capacidade de negociação muda na hora, né? Muda na hora. Você com dinheiro no bolso, chega lá, meio que você acaba dando as cartas do jogo. Então, excelente, excelente. Isso aí, galera. Excelente mesmo. Felipe, eu queria, para a gente finalizar, então, agradecer por você ter vindo aqui hoje falar com a galera aqui, empresários lojistas aí de todo o Brasil, né, sobre essa questão tão importante que é essa mentalidade de sucesso para colocar a sua loja no outro nível, nível de finanças, de dinheiro, de estabilidade financeira, prosperidade, tá? Seja sempre muito bem-vindo aqui na minha comunidade, tá? Agradeço e de novo, pode contar comigo lá quando você também precisar dessas dicas aí. Aqui a gente se chama de lojista tubarão, tá, Felipe? Aqui tem muito lojista tubarão aí que tá no nível aí de faturar de 10 até 100K, né? 100 mil reais com esse método. Queria agradecer novamente o Felipe. Um grande abraço para você. Muito obrigada, Felipe. Eu que agradeço, viu, Patrícia? De verdade, tá?
Muito feliz pelo convite. Você ainda tem uns 30 segundinhos aí? Claro! Fazer o pitch aqui do meu livro, tá? Fala aí. Esse é o livro que eu escrevi, lancei esse ano. A propósito, qual é o seu grande porquê? É um livro que não fala de finanças, porque ele bota mais pro centro pra gente olhar. Que bacana, a propósito, qual é o seu grande porquê? Uhum. Tá, é um livro que ele não fala de finanças, mas ele fala um pouco dessa realidade de o que te move de verdade, tá? Então, o legal desse livro é que toda a receita arrecadada com esse livro não vem para o meu bolso, tá? Ele vai para o Centro de Valorização à Vida, que é uma instituição que combate, tá bom? O suicídio, que combate a depressão. Felipe, como que eu faço para fazer a aquisição desse livro? Entra lá no meu Instagram, @FelipeSantos_DM. Lá tem um link na bio que está sendo distribuído pelas principais plataformas, Amazon, Mercado Livre, até mesmo a própria Literary Books, que é a editora, ela também faz a revenda. Ou entra no contato no direct, tá bom? Eu gosto sempre que possível falar desse livro, porque ele representa uma causa muito nobre aí na minha carreira e fazendo um pouco aí, esse é um pouco do meu propósito, vamos dizer assim, contribuir com o propósito do próximo, né? Então é isso, obrigado por essa chance, viu? Obrigado mesmo de coração. Top demais, Felipe, parabéns, viu? Parabéns por essa sua trajetória e parabéns pelo seu trabalho, seu livro. E muito sucesso também aí para você com seus negócios. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Muito obrigado mesmo, viu? Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, pessoal.